assistido, né? Com frequência estão aqui. Então, eu queria dar esses primeiros momentos iniciais hoje, a gente já está chegando quase na metade ali do nosso organograma, para passar para uma segunda etapa. Se houver aí alguma dúvida, alguma questão que você já está trazendo com você ali desde o início, você já pode ir aproveitando para colocar. E eu gostaria de estar recebendo aí, de estar participando com vocês. Eu sei que é 5 horas da manhã, então eu acho que ajuda bastante a gente a dialogar mais do que talvez só uma explanação completa. O que é que vocês estão aí acompanhando? Quais são as questões que podem estar sendo levantadas? A linguagem está sendo passada com clareza? Por mim tá tranquilo, eu estou compreendendo tudo. Que bom, que bom, então. Peço que fiquem à vontade para a gente fazer uma apresentação aí sempre mais dinâmica, né, mais dialogada e que possa trazer, acima de tudo, o entendimento, né, desse tema, dessa temática. Hoje, particularmente, a gente vai estar estudando uma das áreas, né, desse funcionamento nosso emocional, que no que diz respeito, por exemplo, à nossa vida, eu imagino que seja o ponto X da questão de muitas das nossas condições emocionais. E eu digo muito o seguinte, quando a gente fala no meio de pessoas que já têm um entendimento, uma vivência espiritual, ele é muito prático, ele chega a ser muito rápido, não há muito o que se, né, delongar, o que demorar para uma explicação muito complicada. Então, vamos falar ali da vontade. A gente fez uma retrospectiva no estudo passado, acerca de tudo que a gente já tinha visto. Passamos ali pela natureza espiritual, razão, consciência, é importante do equilíbrio entre a razão e a consciência e o discernimento, né? A adoração. Olha, para vocês terem ideia, essa lição da adoração, deixar ela em 30 minutos somente, e dentro dessa temática toda, é realmente um grande desafio. Parece que a gente perde muita coisa, né? A adoração, por exemplo, se a gente for analisar um outro ponto que eu gostaria só de ressaltar, que não ficou ali na semana passada apresentado, é que no que diz respeito à adoração, por exemplo, gente, estudos, e eu falei para vocês que a adoração é aquilo que está diante de você. A gente sempre pensa na adoração nos aspectos mais religiosos, denominacionais, né, de ficar ali prestando culto somente, mas a adoração é tudo aquilo que está constantemente diante de nós e que acaba moldando o nosso comportamento, as nossas reações, né, em relação àquilo que fica mais tempo diante de nós. E estudos, por exemplo, têm demonstrado, tem um estudo antigo ainda sobre a televisão, né? Não estou nem falando sobre esses novos meios tecnológicos, celulares, enfim, mas um estudo antigo sobre a televisão mostrava, por exemplo, que países como Estados Unidos e Canadá, eles queriam fazer uma correlação entre a violência. Eu vi vocês aí destacando os pedidos em relação aos jovens que foram ali, né, acometidos daquela tragédia, aquelas famílias, na verdade, que foram acometidas daquela tragédia. E aí tem um dado interessante nesse estudo. Ele foi realizado ali nos Estados Unidos e Canadá. Eles queriam, inclusive, observar, na verdade, eles queriam fazer uma correlação não somente entre a televisão, mas entre o acesso a armas de fogo. E aí eles perceberam, por exemplo, que havia uma correlação direta, não somente os Estados Unidos, que tinham maior acesso, a população tinha maior acesso à arma de fogo, e o Canadá com menor acesso à arma de fogo, eles perceberam que, na verdade, o elemento televisão, né, o contato com os programas televisivos, isso fez uma maior diferença em relação aos crimes violentos naquelas populações. E aí eles ampliaram o estudo para a África do Sul, por exemplo, um país que hoje tem dados de violência também muito alto, mas eles perceberam que somente no ano em que as pessoas de lá tiveram contato
com o conteúdo televisivo, com a televisão, né, com o aparelho de televisão, eles passaram a ter um aumento muito maior da violência. Uma outra informação importante também sobre a adoração, que tem muito a ver com os dados recentes, é esse caso estarrecedor desse jovem médico ali que teve um comportamento absurdo. E eu vou dizer a vocês, nós não temos hoje, eu arrisco dizer, em 100% dos casos, das pessoas que têm problemas relacionados à violência sexual, ter uma mudança no estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, a minha vontade, a minha inclinação, ela inevitavelmente vai ser tentada ali a experimentar aquilo que está diante de mim. E sabem o que é mais interessante? Não é outro elemento que faz você sofrer mais, de problemas inclusive para dormir, do que exatamente quando a sua vontade ela vai de encontro à sua razão e consciência. Por exemplo, o que é que decide que eu tenho que ter um estilo de vida mais saudável? É a minha razão. A minha razão entende que o consumo de doces excessivos, né, e de outros alimentos e de sedentarismo na minha vida não é saudável para mim. Eu consigo elencar um número enorme de razões para que eu possa ter uma mudança no estilo de vida. O que é que faz eu falhar em relação a essa minha determinação? São as minhas vontades. São as minhas vontades. Eu lembro que quando eu discutia, por exemplo, essa questão em relação ao ensino mais motivacional, eu sempre dizia que essa equação, ela precisa ser, né, o resultado dela, ela vem muito mais não em decorrência da motivação, da nossa motivação, de esperar que a nossa vontade esteja em perfeito equilíbrio com o que nós devemos fazer. Mas, acima de tudo, ela deve ser levada em consideração, nós devemos levar em consideração um outro elemento importante na nossa vida que nós devemos exercitar, que é a disciplina. É disciplinar a nossa vontade em função da nossa razão. Por exemplo, quando o estudante tem uma prova importante para fazer, ou tem mesmo o aprendizado do dia a dia, ele precisa ter uma rotina de estudos, ele precisa ter disciplina para isso. Se ele esperar somente da motivação para que ele consiga, então, se tornar um aluno, um estudante aplicado, ele estará sujeito ali constantemente a um fator muito variável, influenciado ali pelas suas vontades. Sabe o que é interessante, por exemplo? Em muitos dos versículos bíblicos que vocês pegarem sobre vontade, a palavra sempre vai ser submetendo-nos à vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e melhor para nós. Então, quando a Bíblia fala de vontade, ela não fala assim, porque as vontades de vocês serão boas, serão as melhores, sabe? Essa semana eu estava assistindo um vídeo muito interessante do Dr. César Vasconcelos, um psiquiatra renomado, e ele grava ali vídeos falando sobre a nossa saúde emocional. E ele dizia algo interessante. Ele falava, por exemplo, que nada em relação à nossa saúde ou ao nosso funcionamento foge ao grande conflito espiritual que nós vivemos. É interessante, por exemplo, que quando havia aqui um pedido anteriormente sobre um casal, sobre um jovem casal que estava enfrentando um conflito, esse conflito, em geral, está relacionado às vontades, não necessariamente ao que eles sabem que deve ser feito e ao que Deus espera para eles. É interessante também lembrar, por exemplo, que quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, a Bíblia não fala sobre um Deus tirano, que é ali as suas vontades, e que essas vontades, elas vão trazer infelicidade, elas vão trazer julgo ou sofrimento para nós, que é o que hoje é muito pregado, inclusive, aí por esse mundo, que vive em função somente das suas vontades e dos seus desejos. É um mundo, por exemplo, que traduz a Bíblia à luz de um conhecimento, na verdade, uma falta de um conhecimento teológico e mesmo espiritual sobre as Escrituras Sagradas, e que falam sempre que a Bíblia é
é um livro de um Deus que não quer que você seja feliz ou que você experimente aí na sua vida aquilo que lhe der vontade. Quando Deus pede que nós coloquemos a sua vontade acima das nossas vontades, Deus está falando que a vontade dele para nós é que nós sejamos verdadeiramente felizes. Se um jovem casal está em conflito e pensa assim, mas eu não estou feliz dentro dessa relação, e pensa que o divórcio então é a saída, ele pode perceber, por exemplo, ali era falado que nesse casal havia uma criança. Quando você coloca a vontade apenas de um e os seus desejos acima da felicidade do núcleo familiar, de forma a ignorar, eu não estou falando aqui que discussões, dissensões e diferenças não sejam resolvidas, mas elas muitas vezes podem ser resolvidas dentro do núcleo familiar. Mas o que é oferecido muito hoje em dia é a saída mais rápida, que é a porta do divórcio. Essa vontade, muitas vezes, de ser feliz, né, individualista, forjada aí por uma sociedade hedonista, que é pautada no prazer, e no prazer acima de qualquer coisa, ela deixa, por exemplo, filhos do divórcio com sequelas gravíssimas. Crianças que crescem aí com uma série de problemas emocionais, e isso eu não estou falando aqui de algo que esteja somente com uma perspectiva bíblica cristã, né? É uma perspectiva científica, né? Vocês podem puxar em bancos de dados confiáveis, dados científicos, que as crianças que passam pelo divórcio, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de um auxílio. E por que precisam? Porque estão sofrendo, na verdade, um grande trauma. Eu lembro de um livro interessante de uma autora chamada Françoise Douto, que ela fala quando os pais se separam. Esse livro é fantástico, é maravilhoso, e é somente uma das indicações que nós podemos dar aqui rapidamente acerca desse tema. Então, isso por quê? Porque muitas vezes as nossas vontades, elas se colocam acima daquilo que Deus deseja para nós. É importante, por exemplo, a gente ressaltar que a nossa vontade, ela precisa, inclusive, estar sempre submetida, né, em equilíbrio com a nossa razão e a nossa consciência também. Por quê? Porque é quando nós rompemos com a nossa razão e nossa consciência que a gente fica ali angustiado, aflito. Não tem nada que perturbe mais o nosso sono, a nossa paz, a nossa tranquilidade, do que permitir que a nossa vontade vá de encontro ali à nossa razão e à nossa consciência. Isso nos faz sofrer, sabe? Quando você determina algo para você e você não faz, lembram do pedaço de torta de chocolate? Você pensou, vou ter uma vida mais saudável, vou ser fitness agora. Uma palavra que está bem na moda, né? Então agora eu decidi que eu vou ser uma pessoa fitness. E aí você vai lá e come a torta de chocolate. Olha, isso não vai pesar somente no seu corpo, isso vai pesar certamente na sua consciência. Pode até ser que ela não altere muita coisa em fins metabólicos, fisiológicos, né? Mas com certeza a consciência vai começar a acusar. Não há nada mais perturbador do que determinar algo para si e simplesmente começar a ter atitudes erradas. E agora, trazendo um pouco mais para uma perspectiva espiritual, é isso que o pecado faz conosco. Nós sabemos por nossa razão o que devemos fazer. A nossa consciência, né, a voz do Espírito Santo, ela está ali também dizendo a nós, não haja dessa forma, não vá por esse caminho, não faça essa escolha. Mas muitas vezes nós deixamos que a nossa vontade mobilizada ali pelas nossas emoções impere. E isso, na verdade, é a raiz ali, né? É o cerne de todos os vícios. Se você for conversar, por exemplo, com alguém que é usuário de drogas, ou mesmo com alguém que é alcoólatra, né? Que fuma, eu falava anteriormente sobre um quadro de saúde de alguém que sofreu tantos anos em decorrência dos vícios,
né, e que o organismo foi ali afetado, essas pessoas, em geral, elas sabem que aquele comportamento é maléfico, que traz prejuízos e que certamente trará consequências. Essa pessoa, em sua razão, em sua consciência, ela é ciente dos malefícios, dos prejuízos, dos problemas, né? Sejam os gastos financeiros, sejam os vínculos familiares que são afetados, elas têm consciência disso. Mas a vontade, quando impera, sabe, quando governa a gente, como governa a gente, como foi falado no texto aqui de início, ela acaba indo de encontro ali, atropelando todos esses elementos que a razão ou que a consciência podem colocar. É por isso que a Bíblia tanto fala que a nossa vontade precisa ser submetida. Quando eu trabalho, por exemplo, esse contraponto da disciplina em relação à motivação, quer seja para estudos, quer seja para trabalho, nós vivemos hoje numa geração que para tudo eles precisam de serem motivados de forma interativa. Isso porque nós estamos desenvolvendo seres humanos cada vez mais mimados por seus desejos e suas vontades e que fogem aquilo que é da sua responsabilidade, sabe? Isso serve para os estudos, para o trabalho, para casamentos e para a nossa vida espiritual. Será que se nós simplesmente vivêssemos em favor das nossas vontades, nós estaríamos tão cedo acordados para orar, para ler a palavra de Deus, quando vivemos num mundo tão cansados, tão sobrecarregados, temos as nossas atividades, o nosso tempo é corrido, estamos sempre aí, às vezes cada vez mais dormindo mais tarde e tendo que acordar mais cedo para sair para as nossas demandas? Então, o nosso estudo de hoje, ele traz esta reflexão importante, que a nossa vida não seja simplesmente dirigida pelas nossas vontades, vontades muitas vezes mimadas pelo desejo, mas que a nossa vontade esteja sempre submetida à nossa razão e à nossa consciência. E estas, em perfeita harmonia com a vontade de Deus, certamente nos trarão dias melhores, dias de menos angústias, de menos ansiedades. Vamos aí aproveitar o nosso dia para exercitar a submissão da nossa vontade à vontade de Deus, que é certamente o melhor para nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Emmanuel, Oi? eu só queria, Edson, rapidinho, eu só queria o nome daquele livro que tu citou logo nas primeiras palestras, simples, sei lá, qual é o nome daquele livro? Simples demais. Está aqui o livro. Simples demais. Aonde eu encontro ele? Você pode encontrar ele na loja Novo Tempo, aqui na nossa cidade. Você consegue encontrar ele ali na loja Novo Tempo, ao lado do Colégio Adventista. Mas para as pessoas que de repente assistirem depois ou que forem de outros lugares, eu tenho visto mensagens ali de pessoas que são de outros lugares, eles podem estar adquirindo com certeza através da internet, em lojas virtuais da editora Casa Publicadora. Casa Publicadora Brasileira. Obrigada, Manu. Vou comprar ele para mim. Obrigado pela mensagem, Manu. É para aqueles que vamos assistir. A gente Mas, gente, a gente vê a questão da disciplina, a gente começa ali fazendo, aí já se torna deleitoso. Hoje eu já vou sem muito problema, né? Mas a questão da renúncia do nosso eu é muito difícil. Mas é aquela história, eu vou segunda, não, eu vou terça. Então, o cérebro ele não vai ficar treinado para aquilo, não. A gente tem que dizer, não, vou fazer hoje, começar hoje, porque é difícil. É igual a questão da gente acordar pela madrugada, os primeiros dias, quando as primeiras vezes, é difícil. Se não tiver uma disciplina, tô dizendo, não, eu vou, eu tenho, eu preciso, e botar sempre ali a parte boa, né? Porque a parte difícil, todo dia, muito interessante. Benefícios desses esforço, eles virão. É como eu falei, a vontade de Deus, ela é que nós sejamos felizes, ela é o melhor para nós, né? E nós vamos receber esses benefícios, mas nós não vamos recebê-los se nós não transpormos essa barreira entre a nossa vontade
e a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. E isso é que requer esse esforço e esse sacrifício, que eu super entendo você. Eu compartilho também. A gente é bem parecido, né? Em geral, nós somos muito parecidas. Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai que está nos céus, nós estamos aqui diante de Ti, mais um amanhecer, pedindo para Ti que as primeiras bênçãos desse dia, elas venham em forma aí de submissão das nossas vontades. O Senhor sabe o quanto que é difícil para nós nos mobilizarmos em rumo ao que é melhor. Nós temos uma tendência, muitas vezes, aí apenas aquilo que nos dá prazer, que nos traz conforto, mas que muitas vezes é um caminho de destruição, seja para a nossa saúde, seja para as nossas relações afetivas e familiares. Queremos te pedir, Senhor, que seja conosco ao longo de todos os dias, perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas tendências ruins, tenha misericórdia de nós e nos transforme. Nós não te pedimos isso porque temos nenhum mérito, mas te pedimos, acima de tudo, nos méritos de Jesus. Amém.